iniciar, eu gostaria de iniciar esse novo, mais um dia de aprendizado, clamando a intercessão hoje, que é o dia, 8 de maio, pedindo para nossa Mãe Santíssima acolher nossas orações, dai-nos discernimento do nosso estudo, acolhei todas as vítimas dessa pandemia, que só ela para saber a raiz, a causa e o que ela está querendo mostrar para a humanidade. Vamos rezar uma Ave Maria, então, para os pais, pelos falecidos e pelos filhos, que é muito difícil a situação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Desculpe. Enviai o vosso Espírito, Senhor, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e sobre todo o nosso ser, para acolhermos a Tua palavra e os Teus ensinamentos. Amém. Amém. Bom, então hoje nós vamos retomar. Eu vou apenas fazer um rápido, são 14 horas e 6 minutos aqui no Brasil, né? E, então eu vou fazer uns 15 minutos de uma retrospectiva aí do que nós conversamos, né? Na aula passada. Se houver alguma dúvida, vocês, por favor, me parem e a gente conversa. Tá. Então, ó, na aula passada, nós, na partilha passada, nós conversamos sobre a organização do catecismo. Eu estou insistindo nisso, e para que isso fique muito bem claro visualmente na nossa mente, como o catecismo ele está estruturado, né? Que aí a gente tendo o esqueleto, daí a carne e o espírito a gente coloca com as palavras que nós estamos verificando, mas nós vamos pelo menos saber aonde estão determinados assuntos que nós estamos conversando, para futuramente, quando eu precisar buscar no catecismo, ou para ensinar alguém, ou para me esclarecer de alguma dúvida, eu ter a visão estruturada de onde buscar. Então, repetindo, o catecismo ele é composto de 3 partes que nós vimos: a profissão de fé, celebração, vida em Cristo e oração, que é aquela cruz que nós conversamos, né? Eu tenho a parte vertical, né, que é a fé, que eu creio, que é o céu, e a vida que eu levo, que é terra. Então, eu tenho o céu e a terra. A parte que liga, que é horizontal. Eu e Deus, a terra e o céu. Eu tenho a parte horizontal que me liga ao céu. De um braço direito é a celebração, que são os sacramentos, que sem os sacramentos eu não sou introduzido no céu, eu não tenho acesso a Deus, eu não tenho nada, que é a parte da celebração, e a parte da oração, que sem a minha parte, então a celebração é o céu que vem para a terra, e a oração é a terra que vai ao céu. São movimentos distintos, né? Isso daí, eu estou insistindo para que isso é a base da do nosso andar. Então, nós começamos pela vida em Cristo, que foi o que nós definimos. Nessa vida em Cristo, nós fizemos a introdução e vimos que ela tem 2 seções. Então, o catecismo ele é composto de partes, seções, capítulos e artigos. Ah, mas precisa de tanta complicação assim? Não é complicação, é organização. São armários onde a gente vai guardar as coisas que nós temos, né? Então, a vida em Cristo, essa terceira parte do catecismo, ela é composta de 2 partes: vocação do homem e 10 mandamentos. E nós começamos pela vocação do homem. Dentro da vocação do homem, nós temos 3 capítulos: dignidade da pessoa, comunidade e salvação de Deus.
E dentro dos 10 mandamentos, nós vamos ver o amarás o Senhor e amarás o próximo, que é a dualidade do decálogo. Decálogo são as leis de Deus, as 10 leis, Deca, 10. Então, a dualidade do decálogo é aquilo que Jesus disse. Os mandamentos se resumem em 2 mandamentos. Lembra quando Jesus disse, todos os mandamentos se resumem em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus, relação com Deus, e amarás o próximo como a ti mesmo, relação com o próximo. Né? Bom, e aí, dentro disso, na vocação do homem, nós iniciamos pela dignidade da pessoa. O que é dignidade da pessoa humana? É isso que nós começamos a meditar. E quando a gente começou, a gente viu que Deus precisa que nós conheçamos a minha dignidade. Deus quer que você, né, Marisa, saiba qual é a tua dignidade, que cada um de nós tenha consciência da dignidade, porque essa dignidade ela está na nossa participação da natureza divina. Nós não estamos falando aí de uma dignidade meramente humana. Nós não estamos falando da dignidade que está lá na Constituição, né? Todo homem é igual em dignidade e papapá. Não, não. Nós estamos falando da dignidade divina, e essa daí é muito superior. E tudo aquilo que nós estamos conversando aqui é a respeito da nossa fé. Quando nós conversamos a respeito dessa dignidade divina, deixa eu abrir aqui. Eu não sei se vocês enxergam essa tela, né? Vocês enxergam bem dessa forma, gente? Ok? Aí a gente se vê também, tá? Então, essa dignidade é aquela que vem de Deus. E é somente na fé que a gente reconhece essa dignidade. Então, os direitos humanos, tudo mais, falam tanto em dignidade do homem, né? Vem os movimentos sociais, falam na dignidade e tal. Mas, na realidade, quando eu abstraio Deus dessa análise de dignidade, eu perco todo o sentido da dignidade do homem que foi feito e que existe pela natureza divina. Então, Deus quer que nós entendamos ao qual a grandeza de que Ele nos chamou. Essa dignidade, ela ultrapassa tudo aquilo que a gente possa imaginar. Só que nós temos que conhecer, e é isso que nós estamos buscando. Saber para ter isso vivo dentro de nós. Aí, ele, no 16:9:5, ele diz de como que nós nos apropriamos dessa dignidade, que é nos tornando imitadores de Deus. Nessa dignidade, que ela nos é trazida através do sacramento da oração, através da imitação de Cristo, através da imitação de Deus, dos seus ensinamentos e de tudo mais, nós vamos nos conformando no pensamento, nas palavras e nas ações. Isso daí está lá no 1695. E, com isso, a gente vai colocando nas nossas ações as ações semelhantes a que Cristo tomou. Mas por que tudo isso? Porque nós vimos também que nós sempre temos 2 caminhos na vida da gente. Então, que a gente em Levítico, onde fala da bênção e maldição, né? E aí diz lá, se seguires o caminho do Senhor de bênçãos, né? Senhor, ou seja, eu tenho sempre 2 caminhos. Então, eu vivo a minha dignidade de Deus, e a outra onde eu não, mas eu não vivo
como assim, né? São aqueles que o Martin estava conversando um pouquinho, né? São os não praticantes, né, Martin? Aqueles que se dizem, mas não praticam, né? Não vivem, não celebram. E aí nós vimos também que esses caminhos sendo definidos através das decisões morais da nossa vida. Então, esse parte da imagem, ela já fala em imagem, já fala Jesus, ele revela o homem, isso que é muito mal, né? Antes, sem Jesus, Jesus ele naquele o Chico ele disse, nós lemos que a imagem de Deus ela resplandece na comunhão entre as pessoas. Lembra disso? Aí o Chico falou, puxa, como é verdade, né? E nos Atos dos Apóstolos, nós vimos isso muito claramente quando os discípulos iam crescendo, a multidão dos discípulos iam crescendo, porque eles olhavam para os discípulos e viam e falavam, olha como eles se amam. Lembra dessa passagem? E cada vez mais o povo ia aumentando e se ajuntando pela comunhão dos santos. Ou seja, a comunhão que eu tenho com as pessoas, o amor que eu tenho, o relacionamento que eu tenho, a comunidade católica de Michigan, ela reflete a imagem de Deus para todos os outros. Ela resplandece a imagem de Deus, não de uma forma pessoal, mas de uma forma como igreja, de uma forma comunitária, né? Nós vimos também que o homem ele está composto de almas, da alma espiritual que é eterna, e no 1705 nós vimos que essa alma ela tem poderes espirituais que foram concedidos somente ao homem, não aos animais, nem a uma outra criação. E esses poderes espirituais, hoje em dia, ele se reflete em nossa vida de duas formas, pela inteligência e pela nossa vontade. Essa inteligência e a vontade é que faz com que nós possamos fazer as escolhas e viver a nossa vontade, a liberdade, aliás. Então, a inteligência com a vontade, ela nos dota da liberdade, ou seja, nós não somos escravos. Pela dignidade que Deus nos concedeu, nós não somos iguais aos animais. Os animais, eles são escravos das suas leis naturais, do seu instinto. Então, ele tem fome, ele tem que comer, né? Ele vê uma fêmea, se é macho, ele tem que procriar. Ele é escravo daquilo que lhe foi imputado pelo instinto que Deus colocou nele. Nós não temos essa escravidão, nós somos livres. Em Cristo. Em Cristo, nós somos livres, né? Porque sem Ele, nós tornamos a ser escravos e nos igualamos aos animais, nós nos tornamos animais da mesma forma, né? Eu vou buscar o prazer, eu vou buscar, né? Como na hora que eu quero comer, eu transo a hora que eu quero transar, com quem eu quero transar. Então, ou seja, essa liberdade, ela pode ser abusada, né? Pelo homem. Isso acontece também, nós vimos lá no 1706,
Mas Jesus, ele veio nos livrar. Toda a obra salvífica de Jesus, ele veio nos restaurar a dignidade que nós havíamos perdido, né? E aí nós conversamos sobre o Sábado Santo, lembra, né? Que Jesus desceu à mansão dos mortos e salvou todos os seus filhos. Ele restaurou a dignidade e deu acesso ao céu a todos os seus filhos, né? E aí, com isso, nós encerramos, né? Encerramos no capítulo, no parágrafo 1715, tá? E aí nós vamos retornar agora ao 1716. Alguém gostaria de fazer alguma observação da aula passada, da meditação passada? Vânia, Eduardo? A única coisa que eu achei legal, que me fez refletir um pouco, e ainda tenho pensado muito, Oswaldo, foi a questão que você falou que a liberdade pode escravizar, né? Você acha que você tem a liberdade de fazer o que você quiser e tudo mais, e depois, no final, você acaba sendo escravizado de uma forma que a gente nem imaginava, né? E eu estava fazendo um paralelo ao que acontece, né, na minha vida, ao que está acontecendo no mundo de uma forma geral, com esses movimentos e essas certas ações ou protestos, né? E eu nunca tinha pensado sobre esse foco, né, sobre essa lente. Eu achei muito interessante o que você falou. Legal. Sim, Jair. O Eduardo, no artigo 3, o Castilho vai aprofundar isso que você acabou de falar aí. Tá. Vai falar de forma muito profunda. Exatamente. Bom. Quero ver. Obrigado. Vou abrir vocês não estão vendo toda a tela, né? Agora sim? Ok. Tá. Deixa eu só me... Tá. Bom, então nós vamos começar a meditar agora. A letra está pequena demais? Você está dando para enxergar? Alguém está usando o celular? Está muito pequena. Tá, nós estamos vendo duas telas, viu, Oswaldo? Nós estamos vendo uma do WhatsApp também. Não sei se é intencional, mas só para te avisar também. Ah, não. Então, a tela com a imagem de todos vocês não veem, né? Não. Com as imagens de vocês não veem, né? Não. Ah, tá. Estou mostrando uma Você tela. tem que sair do compartilhamento e compartilhar a menos que seu computador tenha duas. Se ele tem duas telas, compartilhando uma tela. Entendi. Tá bom. Eu entendi. Ok. Maravilha. Então, ó, as bem-aventuranças. Nós vamos ler, eu pediria para alguém ler o primeiro parágrafo. Eu posso ler. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão no cerne da pregação de Jesus. Seu anúncio retoma as promessas feitas ao povo eleito desde Abraão. Jesus as completa, ordenando-as não mais ao simples bem-estar gozoso na terra, mas ao reino dos céus. Continua? Por favor. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amém. Na hora que eu li, eu meditei nessas bem-aventuranças, eu vou participar de uma forma que eu queria que a gente colocasse alguma dinâmica nisso. Então, a gente vai ler, eu vou fazer uma partilha e eu gostaria que vocês também fizessem. Aqueles que quiserem, por favor, façam a sua partilha também em cima desse parágrafo, tá bom? Na hora que eu li esse parágrafo, eu percebi que fica bem claro que Jesus ele vem trazer a felicidade da nossa vida a um novo patamar, que ele transcende para a vida eterna. Por que isso? Quando Jesus diz assim, bem-aventurado, ele está querendo dizer felizes, né? Alegres, né? Que bom se vocês são pobres, que bom se vocês são mansos, que bom. Existe aí uma antagonia, uma aparente incoerência. Pô, como que eu vou ser bem-aventurado se eu sou pobre? Como que eu vou ser bem-aventurado se eu estou chorando? Como que é isso? O que Jesus deixa bem claro nessa bem-aventurança, que ele está falando de uma felicidade que não é uma felicidade material, não é uma felicidade terrena, mas Jesus veio abrir a uma felicidade que é uma felicidade divina, é uma felicidade eterna, é uma felicidade do céu. Por isso que a palavra diz que seu anúncio ele retoma as promessas feitas ao povo eleito desde Abraão. Porém, ele as completa, ordenando-a não mais a um simples bem-estar e gozo na terra. Entende, gente? Para um fariseu, por exemplo, se ele era bem-sucedido, se ele era rico, significa que Deus o abençoava. Se ele era pobre, ou se ele era um doente, ele tinha uma doença, uma lepra, alguma coisa assim, ele a tinha por causa do pecado. Existia uma doutrina que era o que algumas igrejas hoje chamam de doutrina da prosperidade, né? Ou seja, eu vejo se Deus me abençoa pela minha prosperidade, ok? Então, para os antigos e para muitas religiões ainda hoje, né, essa palavra das bem-aventuranças é uma loucura, é uma insanidade. Não existe uma bem-aventurança em eu estar sofrendo hoje. Não existe bem-aventurança no luto, por exemplo, que o Chico deve estar passando com o falecimento do seu pai e da sua mãe. Fora da religião cristã, fora da fé, não existe uma felicidade nisso. É impossível. O que Jesus ele veio nos trazer é que existe, dentro da vivência da fé, uma visão que é muito maior do que simplesmente a nossa felicidade terrena. Existe o objetivo principal, que é a nossa felicidade eterna.
Por isso que, quando eu leio, bem-aventurados pobres em espírito, o que é um pobre em espírito? Alguém me ajude. Que tem uma grande dependência de Deus. Ele não tem o controle, ele não se sente, ele é totalmente voltado a Deus. Ele não tem nada para se orgulhar, né, Vânia? Ele não tem orgulho de nada. Ah, eu sou inteligente, eu sou rico, eu sou poderoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ele não tem nada. Ele não tem nada, ele é pobre. E quem não tiver nada, né, quem der tudo, Deus o retribuirá em todas as coisas. Então, aqueles que não tiverem nada, esses terão o reino de Deus. Significa que eu tenho que ser pobre? Significa que eu não tenho que ter dinheiro em banco? Significa que eu não posso ter carro? Significa que eu não posso ter nada? Não. Mas significa que se eu tiver orgulho de ter as coisas que eu tenho, entende, gente? Se eu tiver orgulho, não, porque eu, Oswaldo, nossa, eu falo lá para o pessoal de Michigan, eu tenho 30 anos de igreja, eu tenho... E qualquer coisa que eu me orgulhe, né, já me entesoura e já me torna rico, né? São Bento, uma das bulas de São Bento, ele diz assim, né? Se você vê alguém fazendo alguma coisa errada, olha que interessante. Se você vê alguém fazendo a coisa errada e você se escandaliza, mas que absurdo, aquela pessoa agindo desta forma, aquilo, ele diz, se você se escandaliza, você já está entesourando no teu coração. Entende? Porque é o orgulho de ser como aquele fariseu que se colocava diante de Jesus e orava dizendo, Senhor, obrigado, porque eu não sou como aqueles que pecam, que não vão na igreja. Obrigado, Senhor, porque eu sou fiel. Ou seja, tinha aquele que estava rezando diante de Deus, se entesourando, e tinha o outro que estava pedindo a misericórdia de Deus, porque ele era um miserável, era um publicano que não tinha nada, ou seja, ele era um pobre coitado, né? Mesmo tendo dinheiro, ele era um pobre coitado. E Jesus deixa bem claro que qual saiu justificado na sua oração? Aquele que, né, estava escandalizado, porque que absurdo que estão fazendo, Senhor, porque eu não ajo dessa forma, né? Ou aquele que era pobre e se colocava como miserável, humilde, né? Então, é exatamente isso que a Vânia disse. É aquele humilde. O pobre é o humilde, que não tem nada. Depende de Deus para tudo, até para saber o que vai fazer na vida. Não sabe de nada, né? Porque dele é o reino de Deus. Ele vai herdar o reino do céu. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É a mesma coisa, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A mansidão, bem-aventurado os aflitos. Então, eu tenho que ficar aflito? Hein, Bruna? Então eu viver, ai, meu Deus, o que eu faço? Ai, o que eu faço? Eu faço isso, eu faço isso. Então, viver aflito é uma boa coisa? Não é bem isso que está falando. Não está falando da ansiedade do nosso dia a dia, né? Viver ansioso não é bom para ninguém, né? Mas essa aflição é o sofrimento mesmo, né? A perda de um ente querido, né? A perda de um pai, a perda de uma mãe, como o Chico está passando, como a Carol está passando, né? São aflições de uma perda que não tem nada que console. Não existe nada que console. Então, essa aflição é aquela que não tem consolo. Ok, gente? Está claro? Se nós temos uma aflição que não existe consolo, né? Bem-aventurados são esses aflitos, porque serão consolados pelo próprio Deus, pela própria presença de Deus. E isso vai acontecer com o Chicão,
vai acontecer com a Carol e com os familiares deles, né? Desde que não haja, assim, uma revolta contra as ações que estão me causando essa aflição. Entende isso, gente? Entende? Desde que haja a mansidão e o... Ah, mas então eu vou me conformar com o mundo? Não é se conformar com o mundo, né? Romanos 12 diz assim, a verdadeira religião, né? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso espírito. Ou seja, a religião verdadeira, Romanos 12, está dizendo que eu não vou me conformar com o mundo, mas com as coisas que acontecem comigo, com o meu interior, sim. Tá? E Deus vem pacificar o que acontece com o meu interior. O Espírito Santo de Deus virá sobre mim, virá sobre o Chicão, sobre a Carol, sobre os familiares dele, né? E irá apacentar o coração de cada um deles. Oswaldo, é interessante como um está conectado com o outro, né? Porque até quando você tem esse tipo de aflição que só Deus consola, se você tem a mansidão e a total entrega que vem dos pobres em espírito, que sabe que só Deus, né, é a solução, a mansidão te ajuda a entender a aflição e a entrega te ajuda a entender que Deus é quem vai te ajudar a passar por tudo que você tem que passar. Exatamente. Agora, veja, em cima do que a Vânia disse aí, eu não tenho nada, eu só tenho Deus. E se eu tiver orgulho, ou se eu tiver muito dinheiro, eu vou falar, eu não me conformo disso ter acontecido. Entende? Eu poderia ter evitado isso. E poderá ser instaurado pelo meu orgulho alguma revolta. Eu tinha que estar lá presente. Entende que muitas das culpas e muitas das coisas que poderão me causar um grande sofrimento e aumentar a minha aflição, ela está relacionada exatamente isso que você disse, Bruna, com eu ser pobre, com o ser manso, né? Tudo está correlacionado, né? Alguma delas que falte vai causar um estrago grande na minha vida, né? Porque eu vou ter essa inconformidade com os acontecimentos, não com o mundo, mas com os acontecimentos. Jair, por favor, sua partilha. Eu queria acrescentar um item aí, começando pela comparação do felizes os pobres em espírito ou no espírito, diferente de felizes de espírito. Essa pobreza no espírito, Jesus fala isso de uma forma bem conformada com o ambiente que ele vivia. Visto pelos olhos dos profetas, a opressão do povo já existia. Então, era um povo sofrido. E aí, a gente vê nesse pobre espírito mais facilidade para entender as coisas do reino. Jesus vai falar isso no Evangelho, quando ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco do mergulho do que um rico entrar no céu. A questão da facilidade, ela é pertinente a esse ponto, né? Como a Vânia falou, não tem nada. Então, a mensagem do Evangelho, a boa nova, tirar esse sufoco dele é bem-vinda, ele adapta melhor, mais fácil, mais rápido. Agora, São Paulo contribui de maneira favorável, quando ele diz: quem compra, viva como se não comprasse. Quem tem, viva como se não tivesse. Esse é o cerne dessa palavra de Jesus em Paulo de Espírito, né? São Paulo é categórico nessa parte. Você tem, mas viva como se não tivesse. Amém. Nessa descrição, assim,
vendo, né? Eu acho que a gente enxerga tudo que Jesus era e, ao mesmo tempo, tudo que o Espírito Santo promete a nós, né? Porque, assim, se for só por mim, eu não consigo. Mas se for um dom do Espírito Santo ou a graça, talvez eu consiga, entendeu? Não sei se eu estou sendo clara, mas é assim que eu vejo. Ele era tudo isso. E eu só vou conseguir imitá-lo se eu me abrir para essa graça, né, e querer viver isso. Mas com a força do Espírito Santo, eu posso conseguir. Exatamente. Acho que foi até numa das aulas, talvez na Escola 1, que uma vez nós comentamos, foi falado sobre uma sobrevivente de um dos campos de concentração, que quando criança ela viu né, os guardas matarem o pai e a mãe na frente dela, né? E aí ela foi né, ao exercício do perdão, naquele momento que ela fala, Deus, vai na frente, porque eu sozinha não consigo, né? Volta muito nisso, né? Porque isso marcou muito para mim, porque muitas vezes a gente fala, não consigo, né, ter essa fortaleza no espírito para fazer determinada função ou ser semelhança de Cristo. Nesse caso foi o perdão. Mas o quanto é a nossa fé para entregar e falar, vai na frente, que eu não consigo sozinho, né? Ter essa certeza dessa pobreza que a gente tem, o quanto a gente necessita dessa fortaleza do espírito, né? Agora, o papel dessas partilhas nossas, desses estudos, é justamente a gente caminhar nisso, né, Bruna? Porque o mundo fala, não, porque você tem que ser, você tem que ter, né? O mundo quer saber do Rolex que eu tenho no pulso, da mansão que eu tenho no melhor bairro, né? Do carro que eu tenho na conta do meu banco, o que eu tenho, né? E se eu sou, qual o título que eu tenho, se você tem poder, se você tem fama, se você tem isso. E na realidade, na luz do mundo, que não é luz, é trevas, né? Isto aqui tudo é loucura que nós estamos conversando, né? Na luz da razão humana, isto aqui é loucura. Só pela razão de Deus, só pela razão com o Espírito Santo, é que nós conseguimos ter a revelação dessa verdade na nossa vida. Não existe outro meio, né? E essa revelação que Jesus veio trazer da felicidade, há uma santa, chama, não sei se vocês ouviram falar já, mas Santa Imelda Lambertini. Santa Imelda Lambertini, se vocês fizeram uma busca no Google, vocês vão descobrir, vão ver que é maravilhoso. Imelda Lambertini, ela tinha 11 anos de idade, né? E ela era de Bolonha, na Itália. E aí, isso aí nós estamos falando do século XII, né? 1330, alguma coisa assim. Ela vinha de um lar católico e ela tinha essa noção essa busca de felicidade dentro dela, né? E aos 8 anos de idade, ela encheu tanto o saco, desculpa o termo, mas é a palavra, né? Encheu tanto o saco dos pais dela que ela acabou sendo admitida num convento com 8 anos de idade. Mas só que eles não liberavam para ela a comunhão eucarística, porque ela era muito nova. E aí, ela sempre encontrava as freiras e ela conversava com as freiras e ela dizia assim para as freiras: como que vocês não morrem de felicidade quando vocês comungam? As freiras olhavam para ela e falavam: o que você está falando, menino? Morrer de felicidade? Como que vocês não morrem de felicidade quando vocês têm Deus dentro de vocês e participam da comunhão? E as freiras não entendiam o que ela falava. Não é assim também, tal, mas não liberavam
comunhão. Numa missa que elas faziam toda a madrugada, e essa missa foi no mês de maio, foi 12 de maio de 1333. Elas estavam na missa de madrugada, todo mundo comungou, e ela falou: Senhor, por que todo mundo pode e eu não posso? Na oração dela, né? E, de repente, acabou a celebração, uma partícula, ela começou a levitar, uma partícula eucarística, e parou em cima da cabeça dela. Aí o padre ficou assustado, viu aquilo. Aí o padre falou: ela não consumiu, porque ela era obediente, ela não faria isso porque não tinha sido liberado a ela. Mas o padre viu aquilo, daí o padre foi lá, pegou a Eucaristia que estava lá flutuando e deu para ela comer. E ela fechou os olhos, ajoelhou e ficou. 2 horas depois, acabou a missa, voltaram, ela estava lá ainda. Ali. Daí eles mexeram nela e observaram que ela tinha morrido. Olha que loucura isso, né? Ela é Santa Imelda Lambertini. Ela morreu de felicidade, entende isso? No mundo foi uma catástrofe. Uma menininha de 11 anos de idade morreu. Isso aí é uma catástrofe, mas ela morreu de felicidade participando. Só para vocês terem uma ideia, hoje o corpo dela encontra-se incorruptível. Depois de mais ou menos 680 anos desse momento. Então, Deus é tão misericordioso que ele mostra sinais para mostrar que essas bem-aventuranças não são historinhas da carochinha, e não são coisas que... Gente, Jesus falou e tudo que Jesus nos disse é vero. Em verdade, ele nos disse. E, infelizmente, nós estamos estudando aqui porque nós somos ainda fraquinhos em assimilar isso, né? Que todo sofrimento que nós tivermos, como Paulo diz, né? Não tem a mínima noção. Qualquer sofrimento que a gente passe é mínimo em função da glória futura que estará por vir. Isso, gente, serve para tudo em nossa vida. E Jesus veio nos trazer isso de uma maneira muito clara nessas bem-aventuranças. Estamos há 30 minutos falando só do parágrafo 1 do catecismo. Pelo amor de Deus. É muita riqueza, né, gente? Então, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, se xingarem você, Eduardo. O que aconteceu agora, Eduardo? O que está acontecendo com você? Virou a cabeça agora, Eduardo? Está ficando o quê? Você não é homem mais porque está agindo dessa forma? Então, toda vez que te injuriarem, vos perseguirem, e mentirem, e disserem todo mal contra vós por causa de mim, por causa da minha opção por Cristo, por causa da minha decisão de segui-lo, de imitá-lo e de vivê-lo, né? Felizes sois vós, né? Bem-aventurados. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu, né? Lembra de Imelda Lambertini, aquela menininha de 11 anos de idade, né? Que já está na glória do Senhor, porque ela creu verdadeiramente. Né? Vamos lá. Alguém pode ler aí o 718 para a gente, por favor? Cadê? Você põe lá no 718, Oswaldo? Sim. Aliás, desculpa, 718.
Esse mouse aqui está meio maluco. As bem-aventuranças. Isso. As bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. Esse desejo é de origem divina. Deus o colocou no coração do homem a fim de atraí-lo a si, pois só ele pode satisfazê-lo. Todos certamente queremos viver felizes. E não existe no gênero humano pessoa que não concorde com esta proposição. Mas mesmo antes de ser formulada por inteiro. Então, como vos hei de procurar, Senhor? Visto que, procurando a vós, meu Deus, eu procuro a minha bem-aventurança, procuro a vida bem-aventurada. Fazei que vos procure para que minha alma viva, pois meu corpo vive de minha alma, e minha alma vive de vós. Só Deus satisfaz, né? O meu catecismo é mais velho, fica melhor aqui, ó. Então, como vos hei de procurar, Senhor? Quando vos procuro, meu Deus, busco a vida eterna. Procurar-vos-ei para que minha alma viva. Meu corpo vive da minha alma e esta vive de vós. Só Deus satisfaz. Mas não é maravilhoso isso, gente? Maravilhoso. Meu Deus. Procurar-vos-ei para que minha alma viva, né? Só em Deus a gente tem a vida, né? Aí a gente entende o que Jesus disse quando diz: sem mim nada podeis fazer, né, Vânia? Né? Não tem, né? Só em Deus a minha alma vive. Oh, é desejo, este desejo, isto que eu acho muito forte. Este desejo de felicidade é de origem divina. Ah, eu quero ser feliz. Marisa, você não quer ser feliz porque você quer. Você quer ser feliz porque Deus quer que você seja feliz, né? E aí, a gente quer ser feliz porque Deus quer que a gente seja feliz e a gente busca a felicidade em nós. É uma burrice, né? Entende? E nós temos assim, a necessidade de ser feliz porque Deus colocou essa vontade de ser feliz dentro de nós. Aí volta, Vânia, para aquela citação que você citou há umas 2 aulas, né? Da vocação, lembra dela? Vânia, aqui. A vocação que Deus colocou na nossa vida é a busca da felicidade, né? É isso, mais ou menos, Vânia? Não, é assim, Deus criou o mundo... Não, é aquela que fala da vocação. Ah, da vocação. Mas é isso. Então, a vocação... a vida no Espírito realiza a vocação do homem. Acho que é isso, não sei. É isso. Nossa vocação é a resposta íntima de Deus ao meu desejo para a felicidade. Olha lá, isso. Olha como uma coisa liga a outra. Entende? Essa resposta em nós para o desejo da felicidade, mas que, na realidade, esse desejo é o próprio Deus. No final, a gente percebe que tudo é de Deus, né? A vontade, o desejo, a felicidade, o caminho. E quando a gente consegue se abster do nosso ego, de achar que a gente faz alguma coisa e se torna humilde, né? Daí eu consigo começar a encontrar a felicidade que só Deus que pode me apresentar. É que nem São Paulo, né? Também que, né, quando preso por propagar a palavra de Deus, ele falava, né? No ápice da escuridão,
Ele até falava, às vezes eu vejo o demônio andando por aqui nessa escuridão, mas ele sempre falava, sua graça me basta, sua graça me basta. Sua graça me basta, a graça me basta. É isso que nós estamos, né? aquela... O inimigo ronda como leão, né? Mas a sua graça me basta. E aquela felicidade, porque tem muita gente que, né, felicidade é algo muito relativo, né, e muito amplo, né, mas a felicidade de Deus, ela tem um sentir específico, né, quando você está feliz, daquela felicidade que Deus dá, é algo específico, não é a felicidade mundana que passa e que a gente sente e é uma coisa imediata e não dura, né? A felicidade de Deus é uma coisa que dá força, coragem, tira o medo, vem com tudo, né? É possível, eu vou fazer uma laboratório aqui em cima de algo real da nossa vida. É possível o Chico e a Carol estarem felizes hoje? É uma pergunta difícil, hein, gente? É possível se eles estiverem muito perto da santidade e estiverem pleno disso tudo que nós estamos lendo. É isso mesmo. Não é alegria, entende? Não é exultação, né? Mas é possível pela fé. É o que a Vânia disse. Se estiverem vivendo a fé, se estiverem enraizados na firme esperança que é Cristo, né? Aí é possível até celebrar a passagem dos seus pais, né? Como é possível celebrar a morte de Imelda Lambertini. Entende, gente? Então, é possível ser feliz. Viver, aquela, né, viver é Cristo, morrer é ganho, né? Mas é difícil, bem difícil. Tem que estar muito próximo mesmo dessa... E é humanamente impossível, mas é divinamente factível. Então, por isso, a gente volta na importância da dignidade divina que existe em nós, dada pelos méritos de Cristo na cruz. Entende, gente? Né? E como que eu me aproprio dessa dignidade? Pela celebração, pelos sacramentos e pela oração. E pelo seguimento de Cristo. Né? Lembra daquela passagem, né? Se vivei pelo Espírito, ou seja, se eu recebi a vida, andei também pelo Espírito. Né? Fazei conforme o Espírito lhe concede. Jair, alguma coisa? Tem um livro francês, o Felipe de Aquino reeditou aqui no Brasil. E esse autor, ele fala de morte santa. Então, a felicidade da Carol, dessa morte, assim, repentina, ali uma depois do outro, não é uma coisa palpável verbalmente. É difícil verbalizar isso aí. Mas o sentimento do coração será medido pela capacidade de ele entender o que os pais viveram. Né? Como que eles estavam, entende? Se eles estão bem, mas eles eram muito bons, é a felicidade. Se eles morreram de forma revoltada, aí é difícil, entendeu? Mas lembrando que é principalmente pela graça e pela fé que nós temos na misericórdia do sacrifício de Cristo, né? Porque sem Deus nada a gente pode fazer. As conclusões nossas são perigosas, né? As conclusões que nós tiramos elas são falhas, elas são muito, muito perigosas. Então, se a gente for pobrezinho, não souber nada, a gente vai poder se regozijar em Deus mais do que se a gente for sabedor, inteligente, né? E muito
Mas pro ponto que o Jair fez, você me fez pensar. Eu tenho uma amiga que o pai dela morreu há uns 3 anos atrás e se enforcou. E aí a tristeza, ela muito católica, muito assim, até conhecedora da palavra também, e falou: olha, que difícil para mim, que difícil, porque meu pai se enforcou, se matou. Sim. E eu sei que ele estava tendo muita dificuldade de passar por essa vida, para até, assim, de forma de justificar o que ele fez com a própria vida, mas foi muito difícil o luto dela, porque foi muito mais difícil de pensar, será que meu pai vai chegar lá em cima, né? E isso é Então, muito triste, né? é muito triste, mas mesmo assim, o Bruna, isso não dispensa a misericórdia de Deus, né? Sem Eu não sei se dúvida. eu já comentei aqui de uma santa que ficou muito triste porque o seu irmão tinha pulado de uma ponte, né? Eu não me lembro o nome da santa, eu posso até ver depois. E essa santa ficou muito triste, porque ela vivia enclausurada num convento, né? E ela, em adoração, ela sofreu muito, mas o Espírito ele veio dar um consolo ao coração dela e dizer assim, né? Que Deus era suficientemente poderoso para fazer com que o tempo que ele derrubou, que ele caiu, parte de cima até chegar no chão, era suficiente para que Deus agisse no coração dele como algum arrependimento. Tá? Então, existe a misericórdia de Deus, ela é insondável a nós, né? A gente pode abusar dela? Não, né? Não é por isso que todo mundo vai ser salvo, mas nós não podemos deixar de crer na misericórdia de Deus, mesmo diante de ações que para nós é certeza. Ah, esse não tem de jeito, eu tenho certeza. Não, né? A gente não pode afirmar nada, né? Inclusive, há um relato que eu me lembro de uma pessoa que foi se enfocar. No último minuto, ela ia derrubar a cadeira, no último minuto, ela falou, não, eu não vou fazer isso, e no desespero ela acabou morrendo. Né? Então, nesse caso, houve um arrependimento. Então, existem tantas situações que nós não podemos afirmar nada. O que nós podemos é ser pobres, miseráveis e confiar em Deus, né? Que Ele sempre vai fazer o que é correto. Pois não, Marisa? Tem uma imagem linda que fica comigo e no meu coração, agora muito recente na Páscoa. O padre Fábio de Mello perdeu a mãe, vocês sabem, há pouco tempo, um pouco antes da Páscoa. E ele celebrou uma missa no YouTube. Se vocês forem olhar, se vocês não assistiram, eu assisti a missa ao vivo. Se vocês forem buscar no YouTube, vocês vão ver a missa dele, que ele celebrou na capelinha da casa dele, bem íntima, pouquíssima gente, uma pessoa no violão, sei lá, não dava para ver, mas deviam ter 3, 4 pessoas. E ele celebrou, mas uma missa de Páscoa, o dia alegre, de ressurreição, uma felicidade, que é o que a gente está falando aqui, aquela felicidade que vem de Deus, a divina, que o padre Fábio estava no auge da dor dele, no auge do sofrimento, de ter perdido a mãe, um pouquinho antes da Páscoa, ele fez questão de celebrar aquela missa, assim, com tanta alegria, com tanta emoção, ele não chorou, eu chorava, meu Deus, o que eu chorava, a homilia, a missa inteira, emocionante, ele fala de Jesus, que ele conseguia enxergar Jesus no jardim dele, andando, caminhando, acalmando o coração dele. Olha, a missa é linda. E fica assim uma mensagem de uma perda, mas uma perda que ele sabia que ela estava com Deus, que ele sabia que ela estava bem, no reino dos céus. E ele de celebrar aquela missa em celebração dessa vida eterna da mãe dele. Olha, foi linda e essa imagem fica comigo assim muito tempo, porque me ajuda com a minha perda da minha mãe. Então eu não choro, eu fico alegre, eu fico feliz. Exato. Eu sei que ela está no céu. E é só a fé que pode nos dar essa certeza
daquilo que não se vê. Eu viver hoje o céu, é aquilo que a gente estava lendo nos catecismos anteriores, né? Eu participo hoje da divindade de Deus, eu participo hoje de uma felicidade do céu. É uma felicidade que não é terrena, mas eu participo hoje da felicidade do céu, né? Aquela frase, Oswaldo, só Deus sacia. Só Deus sacia. 1720. Vamos lá. Eduardo, lê para a gente aí. Não estamos ouvindo você. De novo, tentar de novo. O Novo Testamento usa várias expressões para caracterizar a bem-aventurança a qual Deus chama o homem. A vinda do reino de Deus, a visão de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Entrada na alegria do Senhor, entrada no repouso de Deus. Aí descansaremos e veremos e amaremos, amaremos e louvaremos. Eis a essência do fim sem fim. E que outro fim mais nosso que chegarmos ao reino que não terá fim. E que outro fim mais nosso que chegarmos no reino que não terá fim. E que outro fim que seria melhor a gente chegar num reino que não terá fim, né? Então, há um medo e um receio muito grande, por exemplo, quando a gente fala do fim do mundo, né? Aí, o fim do mundo. Ai, eu vou falar nisso, né? Tá. Alguém aqui já construiu na vida alguma casa, alguma coisa? Sim ou não? Sim. Então, a coisa que você mais espera é chegar no fim da construção, né? Não é isso? Então, qual é o problema do fim da construção? O fim da construção não tem problema nenhum. A partir do fim da construção, você vai morar lá, né? Qual é o problema do fim do mundo? Não tem problema nenhum no fim do mundo. O fim do mundo, nós vamos morar verdadeiramente no mundo pelo qual Deus criou. Então, existe esse medo nosso do fim, de chegarmos no fim. Mas algo que eu queria salientar, esse parágrafo, ele deixa muito claro que as bem-aventuranças, elas podem ser vividas hoje. Eu posso ser bem-aventurado hoje, mas elas são para o dia que nós descansarmos em Deus. Veja se ficou claro isso. Aí descansaremos e veremos, né? Nós vivemos pela fé, porque nós não vemos o objeto esperado, ok? Hoje nós somos guiados pela fé, porque não vemos o objeto da nossa esperança, certo? Quando nós vermos, nós não precisaremos mais, porque eu já estou vendo, ok? Então, o dia que eu morrer, a fé acaba. A esperança acaba? Acaba. Eu já não espero mais. Então, só vai restar o amor. Por isso que quando no 1 Coríntios 14 diz lá, a fé, as virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade. Mas dentre delas todas, a mais importante é a caridade, porque só ela não passará. Por quê? Vai ter uma hora que a gente não vai precisar mais da fé, por quê? Eu já estou vendo. Está claro, gente? Eu não vou precisar mais ter esperança, porque já chegou no fim. O fim já chegou, já entrei, né? Não espero mais. Porém, a caridade vai continuar eternamente, e de uma maneira plena e pura. Por quê? Porque Deus é o amor, e nós estaremos vivendo nele. Então,
todas as bem-aventuranças, elas estão designando a vida após esta nossa vida terrena. Entende, gente? Ok? Então, se não fosse dessa forma, seria um desperdício a vida de Jesus. Se não fosse dessa forma, seria um desperdício a vida de qualquer santo. Vida de uma freira enclausurada. Se não fosse dessa forma, Eduardo, seria um desperdício você deixar de fazer qualquer vontade sua que daria algum prazer aqui na Terra. É pelas bem-aventuranças, é pelo futuro que está por vir, que surge todo o sentido. Então, na realidade, olha que coisa maluca isso que eu vou falar. As bem-aventuranças, que é o que está lá no 1719. Eu vou só retomar que, às vezes, isso pode ter nos passado desapercebido, mas aqui, ó. As bem-aventuranças desvendam o objetivo da existência humana. Olha que maluco. As bem-aventuranças qual o sentido da minha vida? O que eu preciso fazer alguma coisa? As bem-aventuranças, elas desvendam o objetivo da existência humana, o fim último dos atos humanos. Ok? Alguma dúvida? Todas, né? Como viver isso, Eduardo? Como viver isso? Mas então, Oswaldo, eu acho que você colocou alguma coisa já adiantando, que vem aí o que você explicou do 21 e 22. Vamos lá, 21 e 22. Bom, eu vou ler, tá bom? Deus nos colocou no mundo para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo. As três coisas. O objetivo do nosso estudo aqui, conhecer a Deus, Isso. para servi-lo e para amá-lo. E assim chegar ao paraíso, após a morte, ok? Estamos após a morte terrena para a vida eterna. A bem-aventurança nos faz participar da natureza divina hoje, ele faz nos participar hoje da natureza divina e da vida eterna. Com ela, o homem entra na glória de Cristo e no gozo da vida trinitária. Olha só. Agora a gente entende por que as bem-aventuranças, que os padres falam, olha, todo o evangelho se resume nas bem-aventuranças, e a gente fica boiando. Que bom, né? Só que a gente não entende o porquê disso, né? Todo o evangelho se resume nas bem-aventuranças. Por quê? Porque se eu entender que a minha vida é Cristo, que eu estou lá, eu vou receber a minha vida quando eu for lá para Ele, se eu entender isso, está entendido tudo, né? Todo o resumo do Evangelho todo. Tal bem-aventurança ultrapassa a inteligência. Eduardo, como isso? Isso é loucura! Ultrapassa a inteligência e as forças exclusivamente humanas. Entende que nós estamos falando daquela humanidade que só vê a dignidade humana. Esquece da natureza divina a qual nós somos chamados como imagem e semelhança de Deus. Entende? Então, quem não acredita em Deus, dá para ter essa conversa que nós estamos tendo, gente? Quem não tem fé na vida eterna, dá para ter essa conversa que nós estamos tendo? Mas será que isso não leva a pessoa a querer enxergar? Porque, assim, para mim, isso é uma revelação do ser humano. Às vezes, essa conversa, entendeu? Isso pode mostrar para aquele que ainda não entendeu o sentido da vida dele que é esse o caminho, entendeu?
Entendeu? Talvez ele vá achar louco, mas no primeiro momento, mas isso tudo para mim é a verdade, assim. É a verdade. Mas quem que vai fazer o coração daquela pessoa se mover para essa verdade? Deus. Deus. Através de quem? De você, Bruna. De você, Vânia. Né? É pelo resplandecer da imagem de Deus. Aí a gente volta de novo lá. Pelo resplandecer da imagem de Deus, na comunhão que você tem com as pessoas, no relacionamento de amor, no relacionamento disso, daquilo, que as pessoas vão começar a entender que, poxa, estou achando que Deus existe mesmo, né? Poxa, olha só, deve ter algo mais do que isso que eu espero da minha vida, né? Deve ter algo mais do que essa esperança medíocre que eu tenho. Então, é a partir do momento da manifestação dos filhos de Deus. Carta de Filipenses. O mundo, a natureza anseia a manifestação dos filhos de Deus, né? Para a renovação de todo mundo, que vai acontecer apenas pela revelação da palavra de Deus. Depende de mim? Não, depende de Deus. Mas tem a minha parte que eu tenho que fazer? Deus falou, é um mandamento, ide e pregai, porque aqueles corações que eu quiser abrir por entendimento, eu vou abrir. Aqueles que eu não abrir, não serão abertos. O Padre Fábio tem uma pregação muito, muito bonita, que ele fala que antes ele tinha acabado de ser ordenado a padre e ele tinha uma missa de Páscoa, então ele estava muito assim animado e muito seriamente preparando para aquela missa de Páscoa por causa da grandeza, né, da celebração. E aí chegou no escritório dele, algumas horas antes da missa de Páscoa, vou resumir aqui, mas uma mulher com uma criança falando, olha, padre, eu preciso de ajuda, meu marido abandonou a casa e a gente morava numa casa. Imagina, a gente morava numa casa onde era do empregador, então agora ele foi embora e o empregador está pedindo para a gente desocupar a casa, a gente não tem onde morar. E aí o padre falou, nossa, na minha cabeça eu estava na correria para a missa de Páscoa e querendo ajudar, não tinha como abrigar aquela mulher na igreja. E aí eu pedi um momento, fui lá no Santíssimo, falei, meu Deus, eu não tenho nem autoridade aqui na igreja ainda para falar, fica aqui numa salinha da igreja até você arrumar um abrigo, não sei o quê, ou então dar um dinheiro, eu não tinha acesso a nada, não tinha autoridade nenhuma para fazer isso ainda, naquela situação. E aí ele foi lá pedir para Deus que desse uma luz para o que ele podia fazer para ajudar aquela mulher. E diz ele que ele sentiu Deus conversando, que falava o seguinte, porque ele falava, Deus, eu não tenho capacidade de ajudar em aspecto nenhum aqui. E aí Deus fala para ele, você tem toda a capacidade de ajudar ela, porque eu mesmo sendo Deus não posso dar um abraço nela agora. Eu mesmo sendo Deus não posso falar uma palavra de conforto. Eu mesmo sendo Deus, nesse momento eu não posso rezar por ela. Tudo isso é você que vai fazer por ela. E diz que ele voltou na sala e fez tudo isso e entendeu que ela não estava pedindo abrigo. Ela não estava pedindo alimento, que foi as coisas materiais que veio na cabeça dele de imediato. Ela estava só pedindo um abraço, um escutar, um rezar, né? E como a gente realmente tem uma tendência de ir primeiro, que bem material que eu posso cobrir, né? Que bem material, como que eu posso ajudar você de uma maneira materialista? Não, muitas vezes é só um abraço, é só uma oração, é só um escutar, né? E essa pregação dele ficou muito viva em mim, porque a gente tem essa vontade de ajudar e muitas vezes a gente acha que a ajuda vem só do material, enquanto que o espiritual é tão mais importante, né? É tanto alimento quanto um alimento físico mesmo. Né? Ô, Bruna, às vezes não precisa nem falar, só ouvir. Ela quer uma pessoa para ouvir. É isso mesmo. Então, versículo 22. Tal bem-aventurança ultrapassa a inteligência e as forças exclusivamente humanas. Resulta em um dom gratuito de Deus. Não é pela nossa capacidade. Não é pela nossa capacidade.
A nossa capacidade só vai botar empecilho para que tudo isso se torne verdade na nossa vida, né? A nossa inteligência só vai colocar empecilho. Ah, mas e aquilo, mas e aquilo, mas e aquilo. Não se preocupe, Eduardo, não se preocupe ainda, viu? Não se preocupe ainda como que você vai fazer isso, tá? Não se preocupe, mas Deus ajudará a cada um de nós a fazer essas alterações, essas mudanças na nossa vida, sem mesmo que a gente perceba. Apenas pelo ato de se aproximar dele e saber a sua verdade. Entende? Então, é tudo graça de Deus. Pela nossa capacidade, é impossível. É por isso que, sem Deus, nada podemos fazer. É por isso que, se fizermos ser, é por isso que, se disser, é por isso que se diz ser sobrenatural, como também a graça que dispõe ao homem a entrar no gozo divino. Ou seja, é algo que não está relacionado à nossa natureza, é algo que está além. E tudo que isso nós estamos conversando é algo que transcende a natureza humana, a natureza terrestre, a natureza material das coisas, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração. O que não é puro? Né? O que é puro e o que não é impuro? Nós somos puros, né? Nós não somos puros, né? Nós temos muitos conceitos já estipulados na nossa mente, né? Nós já temos muitas coisas, muitas misturas de ideias, muitos filmes, muitos estudos, muitas ideologias, mas à medida que nós nos aproximamos de Deus e vamos deixando de lado, nos desapegando de algumas coisas, nós vamos nos tornando puros. O Senhor vai permitindo que, mesmo com a vida secular que nós temos, mesmo com os nossos trabalhos, mesmo com a nossa falta de tempo, mesmo com as nossas obrigações de cidadão, nós consigamos ter um relacionamento que não contamine, vamos dizer assim, a nossa alma, o templo do Espírito Santo, com coisas que não são do agrado de Deus. Porque sem a pureza do coração, a gente não vai conseguir ver a Deus. Está relacionado com aquele descansarmos e veremos, né? Por certo, de acordo com a sua grandeza e glória indivisível, ou seja, Deus não divide com ninguém a sua glória. É toda dele. Nós não temos méritos. Os méritos são dele. Ninguém verá a Deus e viverá. Isso é desde o Antigo Testamento. Ninguém podia ver a Deus. Nem Moisés viu a Deus. Nem Eliseu viu a Deus, né? Deus apareceu em vislumbres para eles, né? Aquele dia que... Fala. Se quiser ler a passagem, está citado aqui. Êxodo 33, versículo 12. Eu acho que vale a pena. Vamos lá, Êxodo 33, versículo 12. Nós lemos no estudo bíblico aí. Nós vamos ficar nesse artigo hoje mesmo, pelo jeito. Né? Eu botei 2 artigos, mas acho que nós não vamos conseguir. Mas é melhor não ter pressa e a gente... Êxodo 33, 12. Eu vou ler. Moisés disse ao Senhor, vós dizei-me que faça subir o povo, mas não me fazeis saber quem haveis designado para acompanhar-me. Entretanto, disseste-me, conheço-te pelo teu nome, e tens todo o meu favor. Se é verdade que tenho todo o vosso favor, dai-me a conhecer os vossos desígnios,
para que eu saiba que tenho todo o vosso favor, e considerai que esta nação é vosso povo. O Senhor respondeu: minha face irá contigo, e serei o teu guia. Se vossa face não vier conosco, disse Moisés, não nos façais partir deste lugar, por onde saberá que teremos todo o seu favor. Onde que ele fala da face? Mais um pouco. Aqui, no versículo 22, adiantando um pouco. No 33, versículo Pouco antes. 22, ó. Pouco antes, Oswaldo. No 17. Não. No 17, o que pedes, replicou, o que farei, tens todo o meu favor, se te conheço o teu nome. Não, tu está falando do nome ainda, não é da face, Jair. No 22. Só seguir. Sou. Quer que eu leia? Lê então, lê. Moisés disse, mostrai-me a vossa glória. E Deus respondeu, vou fazer passar diante de ti todo o meu esplendor. E pronunciarei diante de vós o nome de Javé. Dou a minha graça a quem quero, e uso de misericórdia com quem me apraz. Mas, ajuntou o Senhor, não poderás ver a minha face, pois o homem que me vê não poderá continuar a viver. Eis um lugar perto de mim, disse o Senhor. Tu entrarás sobre a rocha, e quando minha glória passar, te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Retirarei depois a mão e me verás por detrás. Quanto à minha face, não poderá ser visto. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, o desejo, né? Uhum. Então, Deus, ele é inacessível pela virtude humana, pela razão humana, né? Elias, há outra passagem que Elias também, Deus entra, diz para ele ir no Monte Horebe, que ele ia se apresentar, mesma coisa, né? E a palavra de Deus, e veio o vento forte, Deus não estava no vento forte, e veio o fogo do céu, Deus não estava no fogo. De repente veio uma brisa suave, daí ele percebeu que Deus estava nessa brisa suave. Então ele entrou na fenda e Deus passou. E quando Deus passou, Deus permitiu que ele saísse e visse a costa de Deus. É uma coisa meio maluca, mas ele não, mesmo sendo o profeta mais poderoso do Antigo Testamento, né? Ele abria... O que Moisés fez de abrir o Mar Vermelho, Elias fazia toda a passagem de rio. Todo o rio que ele passava, ele pegava o manto dele, batia, a água se abria, ele passava. Ia para o outro lado, batia o manto, se fechava. Elias era um profeta assim de prodígio, mas nem ele viu a face de Deus. Voltando, lembra que nós dissemos que ninguém tinha acesso a Deus, ninguém tinha acesso à visão de Deus. Por isso da história do limbo, né? Dos infernos, né? Que mesmo Elias, que subiu num carro de fogo, ele não teve acesso à visão de Deus ainda, porque Jesus ainda não havia vindo e aberto o céu e aberto a visão de Deus. Então, somente pela graça de Jesus Cristo é que nós temos acesso a Deus, pois o Pai é inacessível, mas devido ao seu amor, voltando à leitura aqui, mas devido ao seu amor, sua bondade para com os homens e sua onipotência, chega até a conceder àqueles que o amam o privilégio de ver a Deus. Pois o que é impossível ao homem é
possível a Deus. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Esta palavra, ela é a palavra do Evangelho, quando os discípulos perguntam: Senhor, algum rico pode ir ao reino dos céus? Alguém que tem dinheiro no banco pode ir ao reino dos céus, sabendo que tem gente passando fome? Senhor, alguém que tem casa, várias casas, pode ir ao reino dos céus, sabendo que tem gente que mora na rua? Senhor, alguém que é rico pode ir ao reino dos céus? Aí, Jesus responde aos discípulos: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, tudo depende da graça de Deus. Né? Tudo depende da graça de Deus. 1723. A prometida bem-aventurança, ou seja, a felicidade no céu, a felicidade eterna, a felicidade divina, nos coloca diante de escolhas morais decisivas. Aqui a gente entra já no aspecto prático da coisa, hein? Aí a gente vai começar a pensar em relação familiar, social, no trabalho e tudo mais. Porque nós sempre vamos ter duas opções, escolhas morais e decisivas. Convida-nos a purificar o nosso coração de seus maus instintos. Ah, mas mau instinto, eu tenho mau instinto, todos nós temos, né? Todos nós somos entre fazer alguma coisa e não fazer nada, a gente fica sempre fazer nada. Eu sou preguiçoso, eu tenho que brigar comigo. Então, esses instintos que fazem parte da nossa concupiscência. Ensina que a verdadeira felicidade não está nas riquezas. Aqui é bem claro. Não está nas riquezas ou no bem-estar, nem na glória humana ou no poder, nem em qualquer obra humana, por mais que seja como ciências, tecnologias e artes, e nem em outra criatura qualquer, mas apenas em Deus, fonte de todo o bem e de todo o amor. Isso aqui é loucura para uma pessoa que é existencialista, por exemplo, né? Vânia, pode falar. Vocês viram que bonito isso? Até no escrever esse catecismo tem a gentileza, né? É um convite, sabe? Eu ainda fiz um resumo aqui, pois é um convite que Deus faz a purificação do nosso coração e procurar o amor dele acima de tudo. Quer dizer, esse é o nosso convite diário. Esse que é a nossa jornada diária. É difícil, mas é um convite, né? Tem um livro que chama Chamado a Viver. É esse convite. Sim. Como a gente vive. E é uma descoberta, é um anúncio novo. Tudo isso é um processo. Esse convite que a Vânia disse é um convite a quê? É um convite a entender que tem valores que são maiores do que o dinheiro. Né? Até agora eu nunca tinha ouvido falar nisso, ok? Então, a coisa mais importante para mim era riqueza e fama, ok? Que é o que o mundo fala, né? Rico e famoso, rico e poderoso. Então, a riqueza e a fama são valores que eu busco no meu trabalho, eu busco na sociedade, o reconhecimento, né? Que é essa palavra que segue logo depois aqui em letrinhas menores, que no meu texto não está menores, mas aqui acho que é importante a gente ler ela no catecismo, que diz, é uma palavra do venerável Newman. É um dos pais da igreja que tem escritos assim maravilhosos. Diz assim: a riqueza é o grande Deus atual. Sim ou não, gente? Sem dúvida, né?
Deus com D minúsculo, logo. É o grande Deus atual. D minúsculo, porque não é Deus, né? É um ídolo, né? É um ídolo. Então, nós estamos falando aqui de uma idolatria. A ela prestam homenagem instintiva à multidão. Olha, eu achei interessante essa palavra. Instintiva. Né? Porque é instintivo alguém, você recebe alguém bem vestido, chique, bonito, então, é instintivo você tratar bem. Oi, pois não, não é? Sim ou não? Agora, se chega alguém que está meio maltrapilho, você acha que é um mendigo, alguma coisa assim, a gente já, instintivamente, a gente até muda de calçada, né? Ou então, pensa, vai pedir dinheiro para mim, né? Então, existe essa parte que ela é instintiva. Então, prestam uma homenagem instintiva à multidão e toda a massa dos homens. Medem a felicidade pelo tamanho da fortuna, né? As Kim Bessinger da vida, aquelas... aí nos Estados Unidos, né, as mulheres dos jogadores de basquete têm um programa só delas, né? Só mostra futilidades, riqueza, né? Então, ou seja, o tamanho da fortuna, segundo a fortuna, mede também a sua honradez. Ou seja, além de ela ter dinheiro, quanto mais dinheiro ela tem, mais importante ela é, né? Steve Jobs, né? O da Microsoft, o Trump, os ricos, né? Eles têm dignidade, mais dignidade, né? Eles pegam os melhores lugares, né? Tudo isto provém da convicção de que, tendo riqueza, tudo se consegue. A riqueza é, pois, um dos ídolos mais atuais, da mesma forma que a fama. São os dois distintos, né? Fama e riqueza. Fama e riqueza são, às vezes, independentes, às vezes estão juntos. A fama, o fato de alguém ser conhecido e fazer estardalhaço na sociedade, o que poderíamos chamar de notoriedade da imprensa, né? Chegou a ser considerada um bem em si mesma, um sumo bem, um objeto, também ela, de verdadeira veneração. Quem aqui tem Instagram, né? Facebook, né? A gente segue os seguidores de pessoas, né? Quantos seguidores você tem, Bruna? Você é famosa na Nem internet? sei, eu acho que eu não tenho muito, não. Mas nem sei. Ai, Deus. Mas olha, quantos seguidores eu tiver no YouTube, eu vou receber dinheiro disso, entende? Como tudo está ligado, né? A coisa está uma engrenagem aqui totalmente satânica, né? A gente poderia dizer que isso é satânico, né? E a gente se envolve nisso, e se não tiver o discernimento e colocar os valores corretos das coisas, né? Nós nos perdemos nesse vã da glória, da fama, do reconhecimento. Quantos padres não se perdem por causa da fama, gente? Quantos padres saem da igreja e vão fundar as suas próprias seitas por causa da fama, né? A fama para um padre é terrível, né? E é um objeto de luta grande e interior para a perda daquele padre. Por quê? Porque o elogio da pessoa é um perigo grande, né? Vocês elogiarem a mim é um perigo para a minha alma, entende, gente? Nossa, olha só, Osvaldo, eu estou entendendo, puxa, como você é importante.
é perigoso para mim isso. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer isso. Então, às vezes, a gente faz o bem não elogiando muito a pessoa para que ela não se perca na sua própria fama. Né? Alguém gostaria de comentar algo, por favor? Hoje nós vamos ficar mesmo nas bem-aventuranças, tá? Então, Oswaldo, tem uma pergunta. Como que a gente trabalha esse caminho reverso, né? Porque em várias situações da vida da gente, você é colocado em situações onde você é meio que conduzido nesse caminho, né? Eu estava conversando com o Matheus aqui no Mudo, como que a gente trabalha o caminho reverso disso, sabe? Existem maneiras que você fala, não, eu vou lutar contra isso, porque não me faz bem. Eu até anotei aqui o que você falou, elogio para a pessoa, um perigo para a alma. Porque eu penso da mesma maneira, e é tão fácil a gente escorregar e falar, vai deixando, ao ponto que, né, quando que a gente começa a voltar de voltas, entendeu? Como que a gente faz? É oração, né? Como que... A base de tudo, ela está na oração, mas não necessariamente na oração falada, mas naquilo que se diz da ascese. Acho que a gente já conversou sobre esse termo, né? Ascese espiritual, vocês lembram? Ascese. Eu não lembro, sinceramente. O que é a ascese espiritual? É eu ir contra eu mesmo, né? É eu me abster de coisas que eu gosto. Tá? Por exemplo, eu aprendi que uma coisa importantíssima para nós, homens, exercermos a humildade, por exemplo, para nós, é praticarmos coisas manuais, simples. Sabe? Quando eu me coloco em práticas de coisas simples, um exemplo, eu tenho que reduzir o meu orgulho, eu tenho que reduzir a minha soberba. Então, a ascese diz que eu tenho que praticar coisas simples. Por exemplo, o ato de lavar louça, de não querer ser servido, mas servir os outros, o ato de buscar servir em vez de ser servido, é um ato que faz com que eu me controle muito bem nessa minha soberba pessoal, entende? Que o famoso, ele é servido, ele tem um camarim com toalhas, as pessoas levam, tiram a roupa dele, botam a blusa nele, fazem, eu tô com, não, já estou indo buscar, não fica, eu quero isso, quero. Ou seja, ele é paparicado a todo o momento, né? Uma vida mais com uma ascese maior, ela nos controla nessa tendência e nessa fraqueza que nós temos de buscar e de procurar honras. Uma coisa, no dia que nós estávamos fazendo o The White Blues, eu não lembro se foi a Marisa ou se foi a Vânia, mas eu acho que foi uma das duas, citou o caso da Madre Teresa de Calcutá, que falava, eu limpo o banheiro, eu vou lá limpar o banheiro. Sim. E é exatamente o exercício disso, é se fazer humilde, se humilhar, se abaixar. Fazer coisas simples. Nós não podemos deixar de fazer coisas simples. E não só... uma outra frase de Madre Teresa, ela, quando um fotógrafo disse para ela, Madre, a senhora não vê que a senhora não está tendo sucesso ao cuidar dos doentes? Todos eles morrem. A senhora não está tendo sucesso. Aí ela dizia assim, eu não estou aqui, meu bem, para fazer sucesso. Ela não disse meu bem, lógico, né? Eu não estou aqui para fazer sucesso. Estou aqui para fazer a vontade de Deus.
Então, a nossa luta em buscar o sucesso é um problema grave, porque o sucesso está relacionado com fama, não está? Sucesso e fama, né? Ele está muito relacionado. O cara tem sucesso, então ele tem fama, né? Então, ela não buscava o sucesso, nem agradar ninguém. Ela buscava fazer a vontade de Deus apenas. Vânia? Então, assim, que eu queria falar várias coisas, né? Não sei, eu dei esse livro para algumas pessoas aqui, mas imagino que o Jair e o Oswaldo conhecem, aquele livro que chama Imitação de Cristo. Imitação de Cristo. Então, Bruna, esse livro, diariamente, ele te fala sobre isso, entendeu? Sim, então, eu leio todo dia, não estou falando que eu estou nem um ponto na frente ou atrás de ninguém, mas eu estou falando, esse livro te dá uma luz para aquilo que o Oswaldo está falando. E é verdadeiramente isso, é imitar. A gente começa fazendo algo forçadamente, né? Imitar é uma caricatura, né? Eu estou imitando. Eu começo a fazer algo forçadamente, aquilo começa a ser, para mim, uma ascese. É algo desprazeroso. A partir de um certo tempo, aquilo se torna uma virtude em mim. Eu já faço naturalmente e deixa de ser uma imitação e torna uma pessoa mesmo. Eduardo, você falou alguma coisa? Jair, falou alguma coisa? Eu quero mais também, viu? Fala. Não, é o seguinte, eu queria... assim, é bem difícil isso tudo que nós estamos conversando. Na última aula, a gente discutiu o papel de Judas e de Pedro, lembra? E a gente falou que até você postou, Oswaldo, uma coisa falando sobre a neta está aqui, é difícil. Fala você. Pessoal, eu gostaria de citar aí uma coisa muito minha, pessoal. O que o Oswaldo falou, a Vânia falou, é perfeito. Mas na minha vida bem particular, eu tenho comigo que tudo que você faz, tudo que você lê, tudo que você ouve, tudo que você participa, vai para dentro da sua mente, mas para chegar no coração, ela bate uma tabela de valores. Se você não valorizar, você deleta. Então, aquele exemplo muito bom, você vai praticar? Se você valorizar, você pratica. Se você não valorizar, você não vai praticar. E o próprio instintivo, como o Oswaldo defendeu muito bem essa palavra, e foi muito feliz em falar daquela parte instintiva, nós somos seres humanos e a barreira está aí. Quando a gente vê uma plaquinha no jardim, não pise na grama. Mas como é que ele foi para pôr a placa lá e pisar na grama? Então, isso é instintivo. A repulsa, a defesa, a coisa. Então, o que o Oswaldo falou muito perfeitamente sobre a Ancélia é perfeito. E o capricho, a parte nossa primeira é construir esse campo para absorção dessas situações que vão ser criadas, né? Você vai no retiro. Bom, retiro perfeito, maravilhoso. Você vai levar para a sua vida? Se você tiver feito esse trabalho, essa construção baseada em valores, aí entra a Sagrada Escritura, entra a liturgia, entra o catecismo, entra tudo. Que vai calçar aquilo que você vai receber. Hoje é um dia, hoje é sábado. Domingo vai ter missa. Você vai participar da missa, vai ter homilia, vai ter a consagração. Você vai absorver? Se você está construindo, aquilo tem um valor extremo para você. Se você não tiver essa construção do conceito de valores, você não consegue eliminar, não consegue deletar, e eles ficam te atrapalhando. Então, a ideia minha é essa: começar a valorizar as coisas de Deus. Então, aí fica fácil o que você falou, Oswaldo.
Vou deixar de fazer tal coisa que não é bom e vou fazer tal coisa que é bom. Né? Na hora que o Jair fala valorizar, eu queria sempre que vocês associassem ao celebrar, ok? Então, eu preciso conhecer para valorizar. Eu preciso conhecer para celebrar. Antes da Vânia continuar, só queria ler mais esse finalzinho aqui, que é isso que também está relacionado com o que você perguntou, Bruno, né? Como eu vou fazer isso? Então, o decálogo, o que é decálogo? Lembre eu, vai lá. O que é o decálogo? O decálogo são os 10 mandamentos, ok? Tá ok? Né? Ok? O decálogo são os mandamentos, o sermão da montanha e a catequese apostólica. Olha que interessante, ele fala de 3 coisas. Uma do Antigo Testamento, que é o decálogo. Outra do sermão da montanha, que é na epifania de Jesus, a manifestação de Cristo, que é do Evangelho, Novo Testamento. E outra da catequese, que é o quê? É o que nós estamos vendo. É o ensinamento da igreja. Ok? Então, uma coisa é antes de Cristo, outra coisa é durante Cristo, e outra coisa é depois de Cristo. Ok? Certo? Então, o decálogo, o sermão da montanha e a catequese apostólica nos descrevem os caminhos que levam ao reino dos céus. Ok? As bem-aventuranças. Neles nós nos engajamos passo a passo. Não é tudo de uma vez. Não dá para digerir tudo. Passo a passo. Pelas ações de todos os dias. É um processo diário, sustentado pela graça do Espírito Santo. Sem Espírito Santo, não dá. Pela razão, esquece. Mas pela graça do Espírito Santo. E fecundados pela palavra de Cristo, daremos aos poucos frutos na igreja para a glória de Deus. Por que frutos na igreja? Porque essa é a missão nossa aqui na Terra, né? Eu vos enviei para que produzais frutos, e os vossos frutos permaneçam para sempre, para a eternidade. Não seja apenas coisa passageira, não. Ok, gente? Tá bom? Com isso, a gente encerra a parte principal aqui das boas aventuranças. Vânia, você estava partilhando, continua partilhando, por favor. Não, eu fico em dúvida com aquele texto que você colocou, sim, que você fala da diferença do remorso e do arrependimento. Arrependimento e remorso, isso. Mas uma coisa que eu queria só entender, você sim, fala da autopunição. Sim. Que nem a gente sabe que no passado, dentro dos conventos, ou sei lá, aquela coisa das pessoas terem, sabe? Dentro da própria sim, igreja. Isso não é uma autopunição? Sim, isso aí que você falou é importantíssimo para a gente separar duas coisas. Algumas pessoas não estavam presentes, eu vou recapitular. Nós estávamos conversando sobre a diferença do pecado de Pedro e Judas, ok? Pedro entregou Jesus e Judas entregou Jesus, certo? Lembra disso, né? Ok? Ambos pecaram. Qual foi mais grave? Nenhum, os dois foram gravíssimos. Tá? Pedro não foi melhor que Judas, e nem Judas foi pior que Pedro. Os dois pecaram gravemente, negaram a Cristo na sua essência. Ok? Mas a diferença, os dois se arrependeram? Sim. A Vânia foi muito feliz quando ela disse, mas Judas se arrependeu quando ele devolveu as moedas no Sinédrio lá, né? Ele jogou e falou, não quero mais essa moeda, né? E os fariseus lá falaram, não interessa, a culpa é tua, o sangue dele é culpa tua. Ou seja, além de ele se arrependeu, mas eles jogaram sobre Judas a culpa de Jesus ser morto.
Qual foi a diferença? E Pedro se arrependeu? Se arrependeu, ficou com vergonha. Não tinha nem cara para levantar naquele dia que Jesus apareceu lá na praia e fritou peixe para eles na fogueira. Pedro ficou quieto, cabeça baixa, não tinha nem cara de olhar para Jesus. Estava arrependido. Os dois estavam arrependidos, Judas e Pedro. Qual foi a diferença de um e do outro? A diferença foi que Pedro ele aceitou o perdão de Deus. Ele aceitou o perdão de Deus e, aceitando o perdão de Deus, ele se perdoou. Judas, ele não confiou na misericórdia de Deus. Ele confiou que Deus perdoaria. Então, não confiando na misericórdia de Deus, ele fez por causa do remorso, e aí que entra essa palavra, importante que a gente saiba. Eu tenho remorso na minha vida. Eu tenho das coisas que eu me arrependo de ter feito. E quando eu lembro, me dá frio na barriga. Eu acho que vocês têm isso também, não tem? Sabe aquilo que você fez e fala, pelo amor de Deus, que isso, sabe? E dá um gelo. Isso daí é um remorso, né? Mas qual é o problema desse remorso? Nós nos arrependemos? Sim, nos arrependemos, né? A gente se confessou. É importante que tenhamos nos confessado a respeito desse arrependimento, né? A partir do momento que nos confessamos, existe a necessidade de nós nos perdoarmos. Entende? Nos perdoarmos. Porque se nós não nos perdoarmos, isso é o remorso. Se Deus perdoou, quem sou eu para não me perdoar? Entende, gente? Se Deus me perdoou, quem que sou eu? Um vermezinho para não me perdoar. Então, o orgulho do meu coração, às vezes, fala, eu não me perdoo. Entende? O meu orgulho, ele diz, eu não poderia ter feito isso. Eu não poderia nada, eu sou um vagabundinho, eu sou um vermezinho, eu não sou nada. Quem sou eu para não me perdoar se Deus me perdoou? Então, o remorso, ele surge pela falta do perdão de mim mesmo. Entende? E aí, como que isso se manifesta psicologicamente no indivíduo? Começa a haver um processo de autoflagelação, autopunição e autodestruição. Pode chegar até ao suicídio. Entende? A eu tirar a minha própria vida, né? Sabe? Esses jovens no dia de hoje que se cortam com canivete, sabe? É uma autoflagelação de algo que eles não suportam neles mesmos, né? Há atitudes que eles fazem que eles não suportam neles mesmos e não se aceitam e não se perdoam e não se isso e não aquilo. Então, antigamente existiam hábitos dentro da igreja, os monges, de colocar cintas, até mesmo com pregos no corpo, para sentir dor. Entende? Para sentir dor. Isso é um processo que aos poucos foi sumindo da igreja, mas é uma prática de muitos antigos cristãos. Qual era o objetivo disso? O mais importante, quando a gente vê em moral, quando a gente falar de consciência moral, nós vamos explicar isso direito. Mas o mais importante era a intenção, o porquê eles estavam fazendo isso. Se eles estavam fazendo isso para se flagelar devido aos seus pecados, eles estavam querendo pagar os seus pecados com o sangue próprio. Aí existe um erro grave, entende? Isso é remorso, ok? Mas a maioria desses padres, eles faziam isso para não sentir prazer, para sentir desconforto, entende? Existem muitos padres, por exemplo, que eles não dormem em colchão, eles dormem só no chão duro, né? Normalmente ligados aos franciscanos, né? Então, eles
eles dormem só em um paninho com chão duro. Pô, isso é autoflagelação? Não. Isso é uma ascese que leva eles a não buscarem o prazer para conter os seus corpos de viverem apenas no bem bom. Entende, gente? Ok? Vânia, é mais ou menos isso, Vânia? Sim, obrigada, Oswaldo. Eu entendi agora o porquê. A intenção do coração é o que a intenção. Quando a gente conversar sobre deixa eu mostrar só como uma... Quando a gente conversar sobre os valores morais, ficar moral, fortaleza, dom... 734, João. Isso. Não. 1750. Abra lá. Nós não vamos entrar no mérito. É só para dizer. Quando que um sacrifício físico ele é condenado, ele pode ser condenado pela intenção. Aqui, ó, ele é imoral quando a intenção é má. Ele não está dentro da moral cristã. Então, a moralidade dos atos humanos, ela depende do objeto escolhido. Não vamos entrar, eu estou só citando. O fim visado ou da intenção. O porquê que eu estou fazendo isso, tá? Então, está relacionado a isso, né? Se eu passo fome, eu estou passando fome e a Marisa está passando fome. Só que eu quero emagrecer, a Marisa está fazendo jejum. Entende, gente? Não tem o mesmo valor, é completamente diferente. A Marisa está rezando. Eu estou querendo, se for por saúde, existe um bem intrínseco. Se for por estética, não existe um bem intrínseco. Mas tudo vai estar relacionado à intenção. Se o meu jejum estiver relacionado... Bom, não vamos entrar nisso, não. Eu vou embora, eu não paro de falar mais. Desculpa, gente. Bom, alguma coisa mais, gente? Alguém mais? Senão nós já estamos finalizando. Beleza? Não.